Bom, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Os que estiverem em pé, tomem seus lugares, por favor. E os que estiverem lá fora, já podem entrar no auditório, que nós vamos iniciar os trabalhos desta tarde. E para iniciar, eu apresento o painel 4, com o tema A Evolução da Verificação Inicial. Novo regulamento para declaração de conformidade. Para esse painel, convido ao palco, então, como moderador, o senhor Carlos Augusto Scarton, gerente de produtos da Sartórios e coordenador do Subcomitê de Declaração de Conformidade da Remesp. E como debatedores, eu convido o senhor Bruno Amado Rodrigues Filho, pesquisador, tecnologista em metrologia e qualidade e chefe substituto da DICOL. E, finalmente, convido o senhor Marcelo Moraes, diretor de metrologia legal da Dimel e Metro. Bom, sejam todos bem-vindos. O senhor quer dar uma contextualizada inicial ou já passamos para a primeira apresentação? Bom, boa tarde a todos. Espero que todo mundo fique bem acordado, porque o assunto já desde ontem está à voga, né? Então, dentro do contexto aí, do tema principal desse ano, né? Que são entregas que o Inmetro faria para conosco, né? Eu vou entrar muito nessa cobrança junto aos nossos amigos aqui em relação a esse assunto, tá? Acredito que podemos fazer a apresentação. Vamos, então, para a sua apresentação, o seu tema é o que muda para as empresas autorizadas Remesp. Senhor Carlos, a palavra é sua. Que tal? Obrigado. Bom, então, está aqui os nossos amigos e colaboradores, né, o Bruno e o Marcelo, que não vão me deixar mentir sozinho, né, de forma nenhuma, mas vamos aqui confirmar alguns assuntos que já são pertinentes a essa abordagem. E dentro do que foi como a premissa, né, dessa reunião aqui, desse grupo, era a questão aqui de entregas. E dentro dessas entregas, ontem a gente já viu algumas contextualizações referentes ao assunto, né, de declaração de conformidade, que eu acredito ser algo de muita importância em função até de um posicionamento das empresas que fabricam algum produto no Brasil. O contexto, ou a contextualização agora de declaração de conformidade, vai ter uma importância ainda maior relacionada a quem? Ao fabricante. A importância que o fabricante terá no mercado em como mostrar que o seu produto é diferenciado. Não importa se é um importador e, principalmente, se é um fabricante nacional. Que, desculpe, muitas vezes o Brasil tem aquela posição assim, somos América do Sul, somos um país latino, mas que, em função até do que foi mostrado aqui pelos nossos amigos nas visitas que fizeram na Europa, verificou-se o seguinte, que tem situações onde empresas nacionais estão em pé de igualdade com o mercado internacional, assim, obviamente, que tem assuntos onde nós estamos atrasados e tem assuntos que, quem sabe, estamos avançados. Então, a gente precisa parar de pensar nesse negócio de que o nosso produto não é bom ou coisa do tipo, porque nós podemos, muitas vezes, começar a trabalhar de igual para igual com produtos lá de fora. E o Inmetro estaria aqui como dando um suporte nessa parte de metrologia, garantindo ou atestando que eu estou fazendo com qualidade, eu estou preocupado com isso e tenho até um atesto, uma confirmação de um órgão oficial. Essa que tem que ser a nossa ideia, essa que tem que ser, acho que, o trabalho relacionado às indústrias com esse assunto. E quando a gente fala aí da evolução, né, nessa parte de mudança de verificação inicial,
o que a gente vê é que o Inmetro e a rede já está com um cronograma onde não haverá mais aquela verificação inicial. A ideia é de passar a responsabilidade, não é nem passar, porque, na verdade, assim, se eu faço um produto, a ideia é que o meu produto seja apresentado com qualidade, com uma diferença diferenciada de concorrência com os nossos concorrentes, independente de quem seja, se seja daqui do Brasil, que seja fora. Então, a participação do Inmetro é mais naquela questão mesmo que eles falaram, da verificação de eventuais distorções, ou buscar aquela empresa que está atrapalhando o negócio, aquela que não é desleal com os seus amigos e seus parceiros na mesma atividade, né? E dentro da entrega, por isso que eu comentei até, desculpe, meus amigos, eu falei para vocês que eu ia exercer um pouco de pressão junto a vocês, né? Que a ideia era de termos entregas, então, vamos ter uma nova portaria? Quando, meu amigo? Nós precisamos ter essas ideias. As empresas que a Remesp representa estão tendo essa necessidade de ter essas coisas já publicadas e orientadas. Então, vamos ter essa nova portaria? Quando? Como vai ser o processo da viabilidade de implementação dessa nova portaria? Como vai ser o novo formato de rastreabilidade? Então, na verdade, aqui já estou entrando em assuntos que eu sei que vocês vão abordar daqui a pouco. Mas são questões que o grupo representado pela Remesp está buscando. Porque dentro daquilo que nós tivemos aqui como uma linha de tempo, onde essa questão de declaração de conformidade começou lá na pandemia, e imediatamente vocês já tiveram uma necessidade de adequação de leis, tiver que fazer uma lei emergencial para que todo mundo atendesse, já nesse contexto, imediatamente, a Remesp criou um grupo, um subcomitê dentro do Comitê de Metrologia Legal, pegando os seus associados para discutir esse assunto, e discutir em que pé. Bom, e aí? Como que vai ser isso? O que nós vamos ter que fazer para garantir isso de alguma forma? Então, desde agosto de 2020, nós temos tido reuniões frequentes com os associados, com empresas não associadas, que lá atrás nem tinha associados para conversar, e com a própria rede. Minto se você já não participou de N reuniões com a gente sobre esse assunto, né? Então, o que acontece? Chegando ao ponto que o ano passado, sim, nós tivemos uma entrega. Conseguimos ter uma AIR sendo feita. Fizemos uma análise de impacto regulatório sobre esse assunto. Fizemos todo um levantamento e foi até consulta pública para saber como iríamos trabalhar com esse assunto. E tanto que chegou-se a necessidade, né, de uma eventual criação de uma portaria. Infelizmente, por motivo N outros, que não cabe aqui discutir agora, já temos até uma minuta redigida, não é verdade? Então, praticamente assim, desculpe aos associados, desculpe ao público, mas a ideia é que, quem sabe, nós tivéssemos já, pelo menos, essa portaria em consulta pública para esse evento. Mas, em função de organizações e de tempos, infelizmente, isso não foi possível. Então, a ideia aqui agora é essa, já que a AIR foi feita, já passou por consulta pública e já temos o documento praticamente pronto, então o que falta aí para ter a publicação e a resposta a essas questões aqui? Quando ela será publicada? Como que vai ser a manutenção, se vai haver ou não a manutenção dessa verificação inicial que havia? E essas questões que eu aponto aqui são o que a gente imagina que possivelmente vocês possam nos esclarecer com as apresentações que vocês vão fazer na sequência. Então, como garantir a rastreabilidade? Só que aqui são questões que a gente faz a vocês, mas houve uma preocupação da Remesp em que sentido? No sentido de não simplesmente cobrar, mas apresentar passíveis soluções ou
eu gostei muito de um diálogo que você apresentou, que falava de parcerias, parceria pública-privada. E a Remesp nada mais é do que uma instituição que representa instituições privadas. E dentro dessa instituição privada, como nós buscávamos ou necessitamos de uma rápida ação, o que nós fizemos? Tá, cobramos, óbvio, trabalhamos em conjunto a instituição e, além disso, tivemos parcerias aqui que possivelmente vocês já vão ter uma sequência das informações desses parceiros. De que tipo? Bom, vamos ter que oficializar a declaração de conformidade. Como é que eu identifico que esse produto passou por uma declaração de conformidade? Ah, vai ter um selo? Tá. Como é que vai ter que ser esse selo? Quem poderia ser um parceiro para a elaboração desse selo? O Marcelo vai nos falar, mas foi uma parceria envolvendo as instituições com uma outra empresa privada para trazer essa solução, que na verdade aqui é a Prime. E, bom, todo mundo aqui falou, vai ter uma necessidade de um controle desses assuntos de uma forma mais automatizada. Como é que chega nisso? Tem algum aplicativo que as pessoas podem usar para gerar lá os relatórios de permissionários de reparo e já de uma forma automática, quem sabe já passar as informações para a nuvem ou para a rede metrológica para fiscalização? Para que o público tenha acesso à visualização dessas informações, que quem fez uma declaração de conformidade tenha como visualizar isso. E aí, então, nós buscamos uma parceira aqui, a empresa Texan Group, que é uma desenvolvedora de plataformas de software. Bom, então, assim, eu gostaria de enfatizar muito o trabalho, né, que nós tivemos aqui junto da Remesp, junto da representação de seus associados, para que, junto com esses meus amigos aqui, pudéssemos trazer alguma solução e já acelerar a questão aí de um acesso à oficialização de portaria e da melhora do fluxo de informações e de acesso ao público a essas informações. Bom, agora era essa minha contextualização, minha apresentação, tá? E vou passar agora para os meus amigos aí, ver o que eles podem me entregar, que eles podem nos ajudar. Primeiramente, eu vou chamar o Bruno para poder falar, e aí, se puder fazer a apresentação. Vamos lá, então, para aí está o QR Code da apresentação do Carlos. Só para vocês captarem, para dar um tempinho para a técnica poder fazer a mudança de tela. Mais um minutinho. Vamos lá, então, para a segunda apresentação deste painel, com o tema Apresentação à proposta do novo regulamento do Inmetro. Convido, então, o senhor Bruno Amado Rodrigues Filho, pesquisador, tecnologista em metrologia e qualidade e chefe substituto da DICOL. Boa tarde. Palavra a sua, Bruno. Agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação e pontuar aqui o que está sendo discutido nesse novo regulamento de declaração de conformidade. Tá? Inicialmente aqui, eu fiz um fluxo histórico aqui da história da qualidade com a declaração de conformidade do Inmetro, para a gente tentar entender, né, de onde veio e quais são os pontos que a gente tem que discutir hoje. Então, inicialmente, né, a gente tem aquela era da inspeção na qualidade ali, aquela produção artesanal, onde cada instrumento era feito manualmente, ou seja, a gente tinha um artesão construindo e constituindo ali um instrumento. Ali um exemplo, né, o taxímetro, e o controle era feito individualmente. Tá? Então, depois terminava o instrumento, constituía ele, fazia os testes, e nessa linha a gente tinha a verificação inicial. Né? O IPEM vai lá, pega um a um, coloca na bancada, ensaia, o IPEM trabalhando ali como se fosse um controle de qualidade da própria empresa. Tá? Seguidamente, a produção avançou ali para a linha de produção. Então, os instrumentos começaram a ser produzidos mais rápido, em série ali. A gente tem a linha de produção, e nessa época você já não conseguia mais ver todos os instrumentos ali na produção.
Então a indústria introduziu ali a parte do controle estatístico de processo, né? Pegavam amostras, faziam o lote e ensaiava para ver se estava de acordo. Então nesse modelo de produção, o Inmetro continuou atuando ali na verificação inicial, mesmo instrumentos produzidos em linha, a gente ia ao metrologista ali da rede, tinha aquela bancada, ensaiava, e dessa mesma forma, né, o Inmetro e rede continuou atuando ali como um controle de qualidade das empresas para determinar o que estava aprovado, o que estava reprovado e para colocar no mercado um instrumento. A indústria continua avançando, continua evoluindo, até a era da qualidade ali, por volta dos anos 90, né, que foram introduzidos ali o PDCA, as ferramentas da qualidade, ali, a prevenção de defeitos em todos os setores e níveis da empresa, onde começou essa grande onda aí da qualidade, né? Na Europa a gente já tinha a nova abordagem da metrologia legal, né? A nova abordagem dos anos 90, certo? Que eles já começaram a estudar essa questão de, na época, chamada self-verification, né? Que a gente trabalhou como auto-verificação. A gente inicialmente trouxe esse conceito como auto-verificação, só que concomitantemente a gente ainda estava na verificação inicial, indo individualmente, olhando instrumento a instrumento, para trabalhar, né? O IPEM meio que trabalhando ali também junto com a empresa no controle de qualidade dos instrumentos. Então, a gente tem casos aí até de indústrias, né, que ficava um técnico do IPEM dentro da própria indústria ali. Não sei se isso já acontecia ainda, mas acontece ainda, acho que não, né? Mas tinha ali um posto de trabalho do IPEM dentro da indústria e o meteorologista ele nem ia para o IPEM, ele ficava ali na indústria, trabalhando ali na verificação inicial. Então exatamente, ele ficava ali individualmente fazendo justamente esse controle, tá? Aí, na era da qualidade total, que já é os anos 2000, 2020 ali, e foi quando começou, né, que a gente incorporou esses conceitos dos anos 90 aqui no Brasil, que foi trazido a chamada, então, autoverificação, tá? E foram introduzidos aí conceitos ali de como o que a gente espera do fabricante, né? Então a gente trouxe conceitos ali, né, de laboratório acreditado, de sistemas de gestão, mas tudo muito incipiente ainda. O que a gente espera da empresa, né? Ah, vamos cobrar sistema de gestão, vamos cobrar laboratório acreditado, vamos fazer também inspeção ali por lote, né? Nessa época, a portaria 66 de 2005, a gente tinha, né, aquela tabela amostral da 66 que a gente tinha no estoque da empresa, selecionava lá os instrumentos, ensaiava, aprovava ou reprovava o lote. Se reprovasse o lote, ele tinha que retrabalhar todos os instrumentos ali do lote, do representativo ali da empresa. Então foi aqui que a gente começou a aprender a usar e trabalhar essa questão da até então autoverificação. E outro ponto também interessante, né? A autoverificação veio só para os medidores de utilities, né? Água, gás e energia. Eu não conheço esse histórico, talvez o Marcelo conheça, mas inicialmente era para ser aplicado para todos os instrumentos, né, Marcelo? Só que acabou ficando só nos utilities mesmo, né? Era a portaria, eu não sei exatamente, eu acho que ela foi pensada para utility, mas ela foi, quando aprovada a portaria 66, para todos. Eu mesmo cheguei a fazer uma ou duas auditorias em fábrica de balança. Só que depois, né, num outro movimento, teve uma resolução do Conmetro que estabeleceu aí, ela direcionou, né, essa exclusividade da autoverificação para medidores de utility, no caso de água, luz e gás. Então, ela foi pensada para uma coisa, saiu para outra e depois foi acertada. Pode parecer confuso, mas é confuso mesmo. E foi esse cenário que a gente teve aí por muito tempo, né? Focou-se muito ali em laboratório acreditado e sistema de gestão certificado, né? Bruno, só me deixa mais uma parte, já que você está falando disso. Ficou um bom tempo com isso, com essas categorias, e aí depois, ainda via Conmetro,
entraram no âmbito, já da 400 talvez, eu não sei quando foi a época, mas acho que ainda era 66, esfigmo, manômetro e cronotacógrafo. Antes que vocês perguntem por que esses dois instrumentos foram eleitos, né, para ser incluídos nessa portaria, eu vou avisar vocês que eu não sei. Mas eles estão lá. Essa época eu já me recordo já quando esses instrumentos foram incorporados, né? Eu trouxe alguns dados aqui também, e eu acho que é pelo número de instrumentos mesmo e por própria demanda ali da indústria pelo tipo de produção, né, que eles representavam, mas pelas características do instrumento realmente não tem nada a ver. Mas era o que tinha na época, né, de regulamentação e acabou abraçando para atender ali alguma demanda, né? E é onde a gente está hoje. Chegamos aqui na área da qualidade para a excelência, que é o que a gente quer, né? A gente está trabalhando ali na indústria 4.0, a gente tem sistemas ali conectados, né, globalmente, produção em larga escala, importação de vários componentes para montagem de equipamentos, né? Então a gente não tem um equipamento que é fabricado num lugar só. Então vem componentes de vários lugares e tem todo um sistema industrial ali, né, que garante a qualidade disso daí. E a gente está vivendo isso hoje, né? E a gente trabalhar com o regulamento da forma que está realmente tem que ser adaptado, né? Porque eu faço muita auditoria de declaração de conformidade e a gente percebe aí claramente, né, na indústria, ela tem todo um processo produtivo, tudo funciona ali, aí ela para tudo para atender o Inmetro, para fazer os ensaios do Inmetro. Aí tira tudo que está ali, né? Tira os instrumentos da linha, coloca ali, ensaia, aí depois volta para a linha de novo. Sendo que na própria linha você vê ali que teria condição de fazer ali, mas ela para tudo porque no regulamento está falando que tem que tirar o instrumento, conectar aqui, fazer tal teste, e o padrão que está usando ali tem que ter tais características, e depois volta o instrumento de novo. Eu acho que a Rúbia colocou um exemplo muito, muito interessante aqui, né? De chega todo o instrumento, aí tira tudo da caixa, não sei, milhões de instrumentos ali, ensaia de novo, porque ele provavelmente já foi ensaiado, cola a etiqueta e depois fecha tudo de novo. É um processo a mais só para atender o regulamento. Então, a visão desse novo regulamento ali é incorporar, né? Aliás, o Inmetro não atrapalhar a produção, né? A gente conseguir garantir a qualidade ali do que está sendo produzido. Aliás, a empresa vai garantir a qualidade, né, do que está sendo produzido. Então, acho que essa é a função ali da qualidade para a excelência, né, da declaração de conformidade. E nesse meio tempo também teve a portaria 400, que ela acabou focando ali muito em laboratório acreditado. E nesse período de 2013 até aqui, a gente já conseguiu observar ali que às vezes o laboratório acreditado pode não ser a melhor saída, né? Porque muitas empresas também elas realizam os ensaios para os testes dela ali. E o laboratório acreditado ele tem todo o arcabouço ali que a 17025 pede, como se fosse para tratar ali de tudo, né? Como se ela fosse vender um ensaio, mas ela não quer, às vezes ela não quer, ela só quer pegar um instrumento, ensaiar e garantir que ele está medindo corretamente. Então a gente tem exigências ali que para o nosso processo de metrologia legal não cabem, não precisa de tudo isso. Tá? Então a ideia é simplificar. Então eu vou aqui finalmente só aqui um resumo, né, do que a gente teve. A gente teve a verificação inicial ali durante muito tempo como uma garantia da qualidade das empresas e não é essa a nossa função, né, ser o controle de qualidade da empresa. Tá? É a empresa que tem que garantir a qualidade do equipamento dela. Tá? E só vou pontuar alguns números interessantes aqui para a gente ter ideia, né, de como está a questão da declaração de conformidade. Então eu puxei aqui de 2024 totais de declarações realizadas ali, né? A gente vê ali que tem um salto ali em alguns instrumentos. Realmente, ó, utilities, energia elétrica, hidrômetro e medidor de gás nem tanto, né? É um instrumento que tem bastante, mas também é um instrumento que tem bastante em grandes capitais, assim, mas no resto do país a gente dificilmente vê
medição de gás individual ali, residencial. Então a gente tem da ordem de milhões e alguns instrumentos ali, por exemplo, termômetro clínico, ó, também são grandes números. Esfigmomanômetro também, ali da mesma ordem de grandeza de medidor de gás. Só para a gente ter uma ideia ali de ordem de grandeza do que está sendo declarado conformidade. Não, do que está sendo produzido no país, de certa forma, né? A gente tem essa perspectiva aí. Tá? E aqui, para a gente tentar entender onde está cada regulamento aqui. Tá? Então aqui eu separei por instrumento. A gente vê claramente ali, né, que os medidores ó, de energia, hidrômetro, esfigmomanômetro e é o termômetro clínico. Aqui a portaria 78, tá? Não está errado, desculpa. Aqui é a 293 e a 295, tá? E ali em verde é a 78, tá? Saiu trocado aqui. Tá? Então, o que a gente tem hoje, né? A 78 ali, ó, os medidores, cronotacógrafo e esfigmo. E o que mais produz ali na 293 é termômetro clínico, né? Será que não deveria estar no outro grupo? Não sei. São questões ali para a gente discutir. E aqui eu separei, né, para a gente ver dentro dos instrumentos da 293 ali o que isso sobressai. É balança, né? Quando a gente... 295, desculpa. E sempre se sobressai balança, né? Quando a gente vê oficinas permissionárias, o que mais tem é balança. Reparo é balança, né? E produção aqui também de declaração de conformidade também. Tá? E falei mais cedo, né, também do sandbox, e vou passar brevemente aqui também. O que é interessante? A gente não está falando aqui de declaração de conformidade para verificação inicial. Com o sandbox a gente vai trazer a questão de declaração de conformidade para verificação subsequente. Como eu falei, né, mais cedo, a gente vai testar para esfigmomanômetro, certo? Porque é um instrumento ali que não tem conflito de interesses na medição, né? Ninguém quer que meça errado. Então, o dono do instrumento e o usuário, ambas as partes querem que o instrumento meça corretamente. Então, está dentro também dessa ação aí de declaração de conformidade. E como eu disse, aí está para sair nos próximos dias aí já esse edital com esse chamamento aí tanto para fabricantes, para empresas autorizadas, e a gente trouxe também a questão da engenharia clínica, né, que para fazer, ela vai poder pleitear também essa autorização. Aqui, né, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem a portaria 78 ali, crono, esfigmo, medidores de utilidade, e a 293 e 295 são os demais instrumentos. Tá? E o que está sendo discutido é a unificação dessas portarias. E aqui, finalmente, só para a gente pontuar, né? E aqui a gente vai poder discutir também, quais os conceitos que estão sendo utilizados ali, né? O que a gente tá colocando nessa minuta de regulamento. Sistema de gestão certificado ISO 9001. Precisa estar certificado ISO 9001? A Admel não pode estabelecer os requisitos de gestão que ela quer? Porque às vezes a ISO 9001 ela é muito geral e abrange partes ali que não são necessárias para a gente do controle da metrologia legal. Tá? Então a gente está pensando em simplificar a própria Admel verificar ali na sua auditoria os requisitos de gestão. Similarmente, a questão do laboratório acreditado. A gente entende também, né, que não tem necessidade para a metrologia legal da acreditação no laboratório e que a gente pode especificar e evidenciar ali na própria auditoria da Admel os requisitos que a gente acha e julga necessário para a execução dos ensaios para a empresa mostrar que ela declara conformidade, né, que o instrumento dela está conforme. Foi introduzido ali também a questão do importador e fabricante. Esse é um ponto importante para tratar justamente essa questão aí daquele fabricante, como o Carlos conversou comigo ali fora, né, a Rúbia. Você traz o instrumento, né, aí você tira tudo da caixa, coloca o selo, coloca tudo na caixa de novo e é um processo a mais, né? Aí você estava me contando, né, Carlos, que você tem que alugar um espaço, precisa ter mais toda uma infraestrutura, paga o aluguel, paga para ficar mais tempo parado o instrumento, só para você ter esse passo
que dá para você, por exemplo, auditar externamente e trazer o instrumento pronto e, inclusive, diminuir o custo do equipamento aqui e fazer a indústria aqui nacional mais competitiva. Então, Certo. esse era um ponto justamente de discussão dentro da nova minuta, né, da elaboração da nova portaria. A distinção das responsabilidades diferenciadas do fabricante nacional, do importador de marca própria, se a gente pode dizer assim, né? E o importador de multimarcas, aquele que vai comprar ora por benefício, né, de diferentes pontos para fazer o seu produto e trazer para cá. Você mencionou muito bem, a Ruby ontem fez uma grande explanação, já antecipando até esse assunto, falando da formatação que a empresa que ela trabalha de signomanômetros, né, faz como procedimento. E, no meu caso, eu só não tenho fabricação aqui, que no caso dela tem INS, ela faz uma dupla certificação para atender a norma, que ela Sim. já, no processo produtivo, ela já tem todo um controle e elaboração para que o produto saia dentro das exigências metrológicas, mas ela tem que ter uma segunda comprovação para atender justamente uma norma 78, e ela tem que ter um laboratório acreditado para fazer os testes. E aí ela até falou que tira os produtos da caixa, que já estavam fabricados, para fazer o teste. E no meu caso, basicamente é a mesma coisa. Os produtos da empresa que eu trabalho, que é a Sartorius, que é alemã, eu trago tudo da Alemanha, que tem toda uma preocupação, uma formatação. Já é uma empresa global, que atua em 60 países diferentes, e que tem até uma preocupação do tipo, o modelo vai para o Brasil? O Brasil tem o Inmetro, que é um órgão oficial de metrologia, que exige alguma coisa diferente do que a gente faz? Sim. Muitas vezes até algo banal, que é o texto na balança tem que estar em português. Perfeito. Isso já tem essa preocupação. Tudo já sai em português. Mas tem que ter o selo de acordo com a aprovação de modelo, com todas as indicações, blá, blá, blá. Então já sai de fábrica assim. Sim. Porque foi projetado para isso e até ter uma diferenciação, um código específico. Só que o que acontece? Para mim atender a portaria, eu recebo esses instrumentos, abro todos eles, monto todos eles, faço os testes, coloco o lacre, que é a exigência, e embalo tudo de novo para depois ir para o mercado. Já pode vir de lá? Se tiver agora, possivelmente, isso demandado dentro dessa nova portaria, ótimo. Essas questões, por exemplo, que eu achei interessante e, ao mesmo tempo, fiquei um pouco preocupado, é essa questão, por exemplo, de uma deliberação de aceitação ou não de ISO 9000, porque, assim, como é uma normativa internacional e aceita mundialmente, Sim. a gente vê que muitas empresas buscam isso até por um diferencial próprio, pensando em não só atender, que é o que eu falei, não é porque o produto é brasileiro, foi fabricado aqui, que é só para ser comercializado aqui. Muitas vezes a empresa está preocupada em exportar. Só que para exportar, se ela tem um crivo, por exemplo, de uma norma dessa, é excelente para todo mundo. Ótimo. Agora, não vamos aceitar... Quer dizer, podemos aceitar isso e, quem sabe, podemos aceitar algo um pouco mais simples. Isso vai ser algo para ser discutido. Mas, Sim, obviamente, que o IMET tem todo o arcabouço e óbvio, a legislação a favor e para pensar de como trabalhar nisso. Mas perfeito. Sim, não, a ISO 9001, a empresa não está proibida de ter, ela pode ter. A certificação é voluntária, né? A gente não vai ser um empecilho para a declaração de conformidade não ter a norma. A gente pode auditar alguns aspectos que a gente acha interessante. Mas vai ser algo que vai Mas favorecer. Se ela tiver, vai favorecer, óbvio. Com certeza, a gente não pode penalizar, né? Não, você tem a ISO 9001? Não, mas eu também vou ver de novo. Não faz sentido. Essa é a ideia. Beleza. Sim, se tiver... E só uma parte aí. Claro. Quando o Bruno coloca, né, a necessidade ou não, avaliar a necessidade ou não da ISO 9001, é verdade, Scaton, pode ser que a gente não precise de tudo que a ISO 9001 tem, né? Agora, quem tem vai atender aos requisitos que a gente vai aplicar, entendeu? Então,
Não vai ter nem requisito contraditório, naturalmente, e nem adicional, se para falar de sistema de gestão da qualidade. Então, isso vai ficar tranquilo. Perfeito. É só E é importante para ficar diferenciar, claro. né? Sim, sim, exatamente. Não vai ser penalizado por ter a mais, vai ser beneficiado. É importante também ressaltar, né, diferenciar bem nessa questão de importador, né, e fabricante de marca própria, porque às vezes a gente tem um fabricante, né, com uma estrutura aqui, que tem o conhecimento do equipamento, aprova o modelo, fabrica o equipamento e importa também, né? E você tem aquele importador que não tem nada, né? Que ele importa 10 marcas ali, pega a mais barata e vai vender, né? Tipo, ele não detém aquela tecnologia do instrumento, né? Então, essa diferenciação é bem importante também. E isso que você falou agora, acho que é o importante. A grande preocupação que eu vi junto às empresas que a Remesp representa é justamente no tipo assim, para que haja declaração, as empresas que estão buscando isso tenham que ter pleno domínio do processo produtivo, para que, durante o processo produtivo, o produto alcance a qualidade exigida e requerida por portaria. E não simplesmente vai buscar só um atestado ou alguma coisa assim para poder comprovar. Essa que é a ideia. Sim. E por último ali a questão de penalidades. Pulei a questão de marcas ali, porque o Marcelo vai ter uma apresentação só sobre isso, né? Não? Pode falar? Falar então, né? Hoje a gente não utiliza a marca, né? Então obrigar não, né? Utilizar a marca, que é uma identificação que a gente tem no instrumento, né? Então hoje a gente sai no mercado, o metrologista sai, chega no instrumento, ele não sabe se passou por verificação inicial, se caiu a marca, o que aconteceu, né? Então hoje a gente tem esse gap ali no controle legal e a ideia é normalizar isso, né? Utilizar a marca da declaração de conformidade e acostumar com ela, né? Porque ela vai estar cada vez mais presente. Isso é perfeito, que na verdade essa foi quando surgiu essa portaria emergencial e as empresas representadas pela Remesp, qual era a dúvida principal? Tá, eu fiz, mas e para o público em geral, como é que sabe que eu fiz? Porque cada empresa adotou uma postura de identificação dela própria para dizer que fez e prestou contas à instituição sobre isso. Só que, como cada um fez do seu jeito, aí fica essa situação. Vai um permissionário lá, não tem o selo mais de verificação inicial, tem um lacre aqui da empresa, não tem. Então, essa padronização é o que a gente buscava mesmo. Então, pelo menos para que haja uma facilitação para os permissionários e até para a instituição saber que aquele instrumento passou por esse processo. Sim, e a ideia do regulamento é a empresa, dentro do seu processo, declare conformidade do seu equipamento, porque ela detém o conhecimento, ela aprovou o modelo, ela conhece o processo, e o Inmetro é não atrapalhar não ter que criar uma caixinha a mais para atender o Inmetro. Tá? Ser o próprio fluxo ali que a empresa determinar e declarar conformidade, porque o objetivo da empresa realmente é ter um instrumento conforme. Tá? E a gente usando a definição da qualidade, ali, dentre as várias definições que tem, que a qualidade é atender os requisitos regulamentares, né, nesse sentido. Então, a empresa, ela fabrica o equipamento para estar conforme, ela não fabrica para não estar conforme, né? Senão o próprio mercado vai tirar ela do mercado, vai selecionar ela. Essa é a ideia. A não ser aqueles piratas que não estão um pouco preocupados com isso. E é isso que a gente quer evitar. E é isso que a gente quer ali nas penalidades, ó. É isso que a gente quer evitar. Tirar os maus, quem trabalha errado do mercado. Porque ele não prejudica só o consumidor, ele prejudica o bom empresário. Tá? Então a gente quer chegar num nível de penalidade que, se o Inmetro tiver que aplicar uma penalidade na declaração de conformidade, é a empresa não declarar mais conformidade. E acabou. Não ter verificação inicial. Ela fecha a empresa. Se estiver no nível que da produção dela não conseguir estar conforme, se ela não conseguir produzir um equipamento conforme, ela não tem que existir. Né? Quer dizer que ela está atrapalhando ali o bom empresário. Então a ideia é tirar essas empresas do mercado. Perfeito. É isso mesmo. E é isso. Então vou deixar aberto aqui para a gente fazer mais discussões, né? Muito obrigada, Bruno, pela sua apresentação. Aí está o QR Code da palestra dele.
para vocês captarem. E antes de passar para a terceira, dá um tempinho aí para o pessoal. Posso fazer um pedido, se o Bruno me der licença também? Pois não. Não muda para minha apresentação agora, não. Deixa na tela nesse último slide do Bruno. Isso. Você volta a técnica. Já tá. Aí, tá. Então vamos lá, Marcelo, para a sua apresentação com o tema Apresentação do novo selo e marca para instrumentos liberados por declaração de conformidade. Marcelo Moraes, a palavra é sua. Obrigado. Eu vou pegar, pessoal, começar da apresentação do Bruno, e olha que a gente não combinou, tá? Mas eu vou começar por aqui, né? Tem umas provocações que o Scaton fez muito interessantes, umas perguntas muito interessantes, e o Bruno já direcionou também isso para vocês. Vocês têm me perguntado bastante, né, como vai ficar, para quando vai ser, como é que vai estar, e aí o Bruno colocou muito bem. A declaração de conformidade, ou melhor, a conformidade do instrumento, ela tem que ser algo inerente à fabricação, né? Você produz um instrumento de medição ou qualquer produto que tem alguma normativa a atender, você já produz ele buscando atender essa normativa. Isso é óbvio, né? Então, a ideia é, de fato, como o Bruno colocou, e eu vou enfatizar, que isso aconteça da maneira mais integrada ao processo produtivo de vocês quanto possível, para exatamente não criar menos transtornos. Eu não vou dizer não criar transtorno nenhum, pode ser impossível, né? Mas para criar menos. Então, e aí, o que você tem? A aprovação de modelo é o primeiro ponto que indica que você tem um instrumento conforme. Sistema de gestão da qualidade, né, aí, ou requisitos, uma parte dele, ou ele inteiro, ele vai atestar que você consegue reproduzir, né, pensando num fabricante, seja ele nacional ou importado. E vamos lá, é basicamente isso que a gente quer. Não é muita coisa, não. Basicamente é isso. Ou seja, você produz o teu instrumento, você primeiro aprovou o modelo dele. Então eu sei que você sabe fazer aquele instrumento, ele atende ao regulamento, aquele modelo atende ao regulamento. Quando você me apresenta, olha, eu produzo ele igual, eu tenho um sistema de gestão da qualidade que me permite reproduzir esse instrumento. Tá ok. Essa discussão de faz ensaio, não faz ensaio, como é que faz, como é que não faz, ela é antiga, né? Como já colocamos, tem 20 anos que a gente está travando isso. E na pandemia, naturalmente, ela se intensificou. Por quê? A gente se viu ali numa situação de extrema calamidade, só para vocês terem noção. Nessa época, eu estava trocando de área, e foi um momento bem complicado para a gente, que o IMET estava trocando a administração. Né? A presidência, na época, tinha acabado de assumir, sei lá, um mês antes. O diretor da Admel na época, não era eu, era o diretor em exercício, era o substituto, era o Bruno Couto. Se eu não me engano, ele foi nomeado, assumiu, no nosso último dia de trabalho presencial. Foi exatamente assim. E naquele período ali, começou esse movimento. Olha, a rede está começando a parar, os instrumentos não podem parar de ser produzidos. Imagina você parar de produzir termômetro, né? Parar de produzir instrumento na área de saúde. As empresas tinham que continuar e os IPENs não podiam mais, né, ir para campo naquele momento. Então, fazer uma portaria, né, autorizando isso da noite para o dia, e isso foi bem da noite para o dia mesmo. Quando saiu a portaria 101, tanto que ela saiu com vários erros e foi logo corrigida pela 114. E é importante falar desse histórico, pessoal, o Scaton já colocou bem também, mas é porque a gente está falando, e a gente junta ali depois, portaria 293 e 295, elas parecem que foram feitas ali uma junto com a outra, mas na verdade não. A 293, ela é consolidação de uma outra, que eu vou ficar devendo o número agora, 33 alguma coisa, mas uma portaria de 2019, que permitiu, na verdade, né, a adaptação de outros instrumentos, a inclusão de outros instrumentos na 78, com algumas regras, que até então era a portaria 400. Né, um processo de consolidação regulatória que criou talvez um
uma confusão com esses números de portaria. E aí eu tô voltando nisso por quê? A gente começou a pensar, tá, a gente tinha essa ideia, todos os ensaios tinham que ser feitos. E aí, fazer os ensaios, o fabricante, né, ele tem que fazer todos os ensaios, mas espera aí. A gente foi analisando, estudando isso, conversando muito com a Remesp na época, né, a Remesp, a Rede, o IP em São Paulo, me lembro que a gente trabalhava muito junto, né, apesar de ser um trabalho à distância, ajudou muito. O saudoso João Carlos, que era diretor técnico do IPEM, Pansieri também ajudou muito. A gente foi discutindo quais eram esses termos dentro daquele ambiente de caos, né? E uma coisa que ficou, tá, a gente vai fazer os ensaios, mas eu vou fazer o que com esses ensaios? Porque, na verdade, a gente foi amadurecendo a ideia e tá, o fabricante está dizendo que entrega, o fabricante está dizendo que sabe fazer. Bom, o que nos cabe aí, já saindo do ambiente de pandemia e voltando para um pouco de normalidade, o que nos cabe ali é a gente também, num processo de supervisão, que a gente tem falado tanto aqui, fazer mais supervisão, fazer mais fiscalização, entrar com essa supervisão e aí vai ver se ele está cumprindo com aquela declaração. Né? Eu até brinco o seguinte, você não é obrigado a fazer o ensaio, mas nós vamos fazer. Quando o IPEM chegar na fábrica para fazer uma amostra, ele vai lá e vai fazer o ensaio. Se passar, ok. Se não passar, está reprovado. Aí também, do mesmo jeito, poxa, mas e se ele fez o ensaio e deu aprovado? Nós vamos ficar com aquele stick puxa lá que não vai dar em nada. Né? Então, a necessidade de fazer o ensaio de maneira obrigatória e apresentar isso ao IPEM, ao Inmetro, foi se tornando inócua. Porque você é responsável. Aí como você faz, é problema do fabricante. Ele que é problema dele, é responsabilidade dele. Né? Então a gente vem amadurecendo nessa linha. Claro que a gente precisa conhecer esse processo produtivo, eu preciso ser informado, nós precisamos ter todas essas informações, e aí sim um processo robusto de supervisão. Robusto, periódico, né, com inteligência e tudo mais, mas o IPEM é uma coisa que a gente sempre vem falando nas plenárias da rede também. A rede não deixa de ter importância nesse processo. Pelo contrário, essa importância aumenta. Porque quem vai fazer essa supervisão é a rede. A gente está junto, o Admel, o Inmetro vão estar junto, mas quem vai fazer de verdade é a rede. Né? Então, isso aí é algo importante. E aí eu pedi para deixar também, o Bruno já explicou, acho que brilhantemente, a questão do laboratório acreditado. Falando isso tudo, a necessidade do laboratório acreditado, da acreditação do laboratório, ela acaba se perdendo. Né? Isso impede da empresa ter um laboratório acreditado, se ela quiser assim? Não, claro que não. Mas não se torna necessário. Né? E aí a gente colocou sobre importador multimarca, fabricante, né, importador. Como a Iris falou no painel na palestra da manhã, a portaria é sempre do requerente. Então, mesmo que o instrumento seja produzido fora, tem uma entidade, né, uma representação no Brasil, uma Sartorius, por exemplo. Muitos casos, a gente tem casos que são partes da empresa matriz. Então, é possível fazer essa declaração, esse processo produtivo, ter essa supervisão na fábrica, onde o produto é concebido, para não precisar abrir caixa, nós, da parte do Inmetro, da Admel, a gente entende perfeitamente que é. Então, você fala assim, eu vou declarar conformidade, a minha fábrica é na China, é na Alemanha, é no Vietnã, nós vamos lá fazer auditoria, é parte do processo. Né? Isso vai ter um processo todo de auditoria que a gente vai discutir no segundo momento. Mas a gente vai lá fazer. Você vai precisar, você abrir caixa ou não, a decisão é sua, Escatom. A gente vai ter o nosso processo, eventualmente você vai ter que abrir uma caixinha ou outra, porque a gente vai ter que fazer essa supervisão às vezes aqui. Não dá para ir na fábrica toda hora. Mas se torna totalmente à vontade, como mas se momento. torna um processo muito mais ágil, muito mais leve até, né? E responsabilização da empresa. Essa que é a grande questão, gente, a responsabilidade. Muitas vezes a gente toma as ações aqui, a gente está em aprovação de modelo e tudo mais,
tem, claro, a preocupação técnica, mas também tem muito da responsabilidade. Porque se tem um responsável claro por aquilo, esse responsável vai se preocupar com a conformidade, né? E aí vai um ponto que eu vou pular a parte de marcas que eu vou falar na sequência, para falar de penalidade, né? Quando a pandemia, graças a Deus, acabou, a gente viu que a coisa está funcionando, e aí começou a pensar, vou até adiantar um pouquinho, vamos começar a fazer um processo de supervisão, né, Bruno? Nessas empresas, vamos supervisionar, vamos olhar. Aí um colega uma vez chegou para mim, já me falou isso. Falou, mas se eu fizer isso, encontrar um problema, acho que teve até algum caso desse. Eu vou cancelar, eu não tenho outra coisa a fazer senão cancelar a autorização da empresa. Tá, você vai cancelar a autorização da empresa, beleza. Às vezes uma não conformidade simples, uma falha no processo, alguma coisa assim, mas aquela coisa do serviço público, fazer o que está escrito nada, cancela. Aí tá bom. Se ele perde a autorização, o que acontece? O IPEM vai ter que ir lá fazer a verificação inicial. Qual é a punição que essa empresa está sofrendo se ela cometeu uma irregularidade? Na verdade, nós estamos nos punindo, né? O sistema está se punindo, porque autorizo você para fazer a tua declaração. Se eu vejo que você não tem condição, você não tem condição mais não, deixa que eu faço. A gente não está evoluindo grande coisa, né? Então, quando a gente coloca penalidades aqui, a ideia é ter uma sequência de penalidades e, assim, não é, gente? Quando se fala em penalidade, principalmente em multa, não é multa para criar uma indústria de multa. Pelo amor de Deus, claro que não. Na verdade, é aquele tipo de coisa que você quer ter para não usar, mas tem que ter. Como eu falei do cancelamento de oficinas que estiverem trabalhando de maneira irregular, cometendo fraudes. Claro que a gente não quer fazer isso, mas a gente tem que ter os instrumentos legais, né, até para ter uma persuasão. E olha, se tiver um problema, vai acontecer isso aqui. Então, é ter uma lista, uma sequência de penalidades, critérios definidos juntos, né? E, eventualmente, se encontra um problema, eu vou multar esse fabricante, eu posso multar. Isso acontece em outras áreas reguladas, agências reguladoras fazem muito isso. Por quê? Você vai cancelar a autorização para declaração de conformidade quando? Quando a coisa foi insustentável. Só quando ela foi sustentável. Por quê? Quando eu fizer isso, Homer, a superintendência ou o IPEM não vão à fábrica. Eles não vão. Aí você vai fazer. Então, quem vai fazer? Se eu estiver cancelando, normalmente não, mas suspendendo aquela autorização. Quem vai liberar o instrumento? Ninguém. O instrumento não vai poder sair. A empresa que não é responsável por isso, se ela não tem condições, digamos que perdeu o corpo técnico, o equipamento que fazia do processo produtivo parou de funcionar, e a gente foi lá, viu, está tudo errado. Estou falando numa situação extrema, hipotética. Mas a gente chega lá, tudo errado, nada funciona. Completamente. Bom, tá suspenso. Multa e suspensão. O IPEM vai fazer a verificação inicial? Não. O IPEM não vai fazer, ou seja, a empresa não vai vender. Ela não vai poder funcionar para liberar aqueles instrumentos. E, normalmente, isso provavelmente vai acabar pegando todo o portfólio da empresa que é dentro desse âmbito. E tem que ser assim, porque a responsabilidade é da empresa. Aí vocês vão perguntar, Marcelo, quantas vezes você espera fazer isso? Espero fazer nunca. Todo detentor de aprovação de modelo aqui sabe que o Inmetro pode revogar a portaria de aprovação de modelo se entender que o instrumento não está mais cumprindo com o regulamento, né? Ou que foi feito de maneira viciada, alguma coisa assim. O Inmetro pode fazer isso. O Inmetro faz isso de rotina? Não. Eu mesmo já vi revogar 1 ou 2 portarias na vida. E a ideia é que não faça mesmo. A ideia é, claro, problemas se corrigem. Por isso que eu falei, a vez da penalidade, suspensão, tudo pode acontecer, naturalmente, dentro de um processo, né, estruturado de supervisão, mas a ideia é que não aconteça, né? Mas quando acontecer, isso que eu estou deixar muito claro para vocês, o IPEM vai lá fazer a verificação inicial para substituir aquela impossibilidade, mesmo que temporária? Não vai. Entendeu? A responsabilidade é do fabricante. O IPEM vai lá fiscalizar. Quando o IPEM voltar lá, está tudo certo, pode voltar a trabalhar. Entendeu? Então, essa informação, para aproveitar esse gancho do Bruno para colocar essas informações para vocês,
E assim, são as coisas que a gente já está trabalhando para fazer acontecer. Respondendo, agora eu vou pedir para colocar de volta a minha apresentação. Já. Obrigado. Aí, aproveitando enquanto ela é colocada, Scarton, você perguntou... O que você perguntou mais? Agora eu esqueci o que eu ia falar, rapaz. Perguntou tanta coisa. De coisa, meu amigo. Você falou que ia entregar, não entregou a portaria. Não, tá tudo entregue. Mas tá. Então, agora... Mas, meu Deus, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Vou lembrar depois. Falamos da parte de comunicação, de informação, de multiplicação da informação, quais produtos foram... Não, isso está aqui. Isso está aqui isso já está aqui. Ia ser. A gente ia falar... Agora eu vou esquecer. Pô, deu um branco. Segue. Vamos seguir. Mas então, pessoal, voltando aqui para agora o que a gente ia falar, respondendo uma pergunta sua, né? O que a gente está colocando para já, né? Quando é que isso vai acontecer? Primeiro, já está acontecendo. Isso é uma coisa importante. Quase todas as empresas, o Bruno mostrou os números aqui, quase todas as empresas já são autorizadas para emitir declaração da conformidade, né? Essa declaração foi feita de maneira, na maioria dos casos, de maneira rápida, de maneira expressa, documental e tudo mais? Foi. Mas foi feito. Aí vamos sair aquela coisa do o ótimo é inimigo do bom. Dentro das coisas que a gente vai trabalhando internamente lá na Admel, conversando com a rede, a gente foi analisando. Então vamos fazer um processo agora de auditoria, um processo novo de autorização dentro do novo regulamento para todas as empresas? São 100 e tantas empresas, aí vai chegar a 200, colocar a 78. A gente vai terminar isso em 2040. Então, não dá para fazer isso. As empresas já estão autorizadas. Isso aqui é o negócio. Quando é que vai começar a declaração de conformidade? Ela já começou. O que a gente vai fazer agora, já está colocado, já está com o presidente, né, para assinar e publicar, é uma portaria colocando isso porque os regulamentos prevêem a verificação inicial, né? Então, uma portaria única, colocando que a partir de 1º de janeiro, só se faz declaração da conformidade. Aí, hoje, a declaração de conformidade, ela é uma opção. A gente tem incentivado, tem sugerido, mas ela ainda é uma opção. Então, a primeira coisa, ela deixa de ser uma opção, passa a ser a realidade. O instrumento passa por declaração de conformidade. Amanhã ou depois, algum outro instrumento pode ter uma outra forma de controle? Pode. Aí vai ser de acordo com o regulamento daquele instrumento, a gente pode avaliar, né? A portaria vai ter também um prazo para quem ainda não tem essa autorização, entrar com pedido no mesmo nível 295. E o que a gente vai fazer na sequência, já está fazendo, Scarton, aí sim um processo de melhorar as regras de negócio, né? Esse ambiente regulatório, colocar, né, as regras de supervisão, de autorização dos novos, mas, na verdade, mais pensando em supervisão, por quê? Para que eu vou pensar agora em como é que eu vou autorizar você? Eu quero pensar em como você vai se manter, em que eu vou te pedir de informação, o que a gente vai cobrar, porque você já está autorizado. Então, como é que vai ser esse processo? Isso que a gente está discutindo. A Remesp, o Comitê de Declaração de Conformidade, tem feito um trabalho fantástico, né? A gente está com uma minuta de regulamento já para apresentar, né? Não vai fazer isso hoje, e vai marcar uma reunião. Aí a nossa área de regulamentação, o Felipe está para marcar uma reunião agora para outubro, início, meado de outubro, né? Já para discussão técnica dessas regras, pensando nesse cenário do fabricante, do importador de marca própria, do importador que não é marca própria, não tem infraestrutura, aí esse importador vai ter que ter um tratamento que permita ele declarar a conformidade também, entendeu? Isso a gente vai discutir, essas regras vão ser postas, já vem discutindo, na verdade, mas vai ampliar essa discussão até para seguir o rito, né, da regulamentação, que a gente tem que passar isso para a sociedade inteira. Então, a gente vai discutir. Mas assim, eu já quero deixar até um recado, eu sei que vocês vão participar dessa discussão, a gente não precisa ter o melhor regulamento do mundo. Isso é uma coisa que a gente tem mudado na regulamentação, na Admel, no método todo, mas até às vezes o nível de regulamentação. Às vezes a gente se preocupa em ter o estado da arte,
da regulamentação e acaba não tendo nada, né? O regulamento de bomba foi um bom exemplo para isso. A gente buscou fazer um regulamento com o maior nível de segurança possível. Atingiu um padrão bem alto. Só que ele levou 10 anos. A gente não tem 10 anos para gastar. O regulamento começou a ser discutido em 2012, né, Bruno? 2011, 12. O primeiro modelo foi aprovado em 2023. Eu não estou falando só do regulamento, que vamos falar, não, o regulamento saiu antes, saiu bem antes. Mas a implantação, todo o processo, a gente tem que olhar todo. O primeiro modelo só foi ao mercado em 2023. É muito tempo. Isso não é uma crítica ao pessoal que trabalhou, eu trabalhei numa parte disso também, mas a gente vai aprendendo com essas experiências, né? Então, se eu olho, eu não posso levar 10 anos para ter uma empresa fazendo o trabalho, né? A demanda daqui a 10 anos pode ser outra. Então, a gente vai buscar regras básicas, regras possíveis e vai aprimorando. Aqui ele tinha até uma trend que fala, né? Não sei, primeiro começa, depois melhora. Tinha um negócio desse na internet, um dia desse, é nessa linha que a gente tem que seguir, né? Então, a gente já começou. Primeira coisa, isso. Inclusive, os nossos planos de trabalho, né, da rede, para ano que vem, eles já estão sendo feitos, já foram feitos, né, Rogério? Já terminaram, né? Já foram feitos sem previsão de verificação inicial. Na plenária que tivemos em junho com a rede, já foi combinado, ó. É auditoria, declaração de conformidade, a gente já não prevê nos planos de trabalho verificação inicial, porque a gente na Admel, a gente acaba tendo que ver tudo isso, todo esse cenário, como é que vai ficar com rede, o que vai fazer, como é que é o plano de trabalho, e aí interage com a Cored, interage com os IPENs, com a superintendência, é um negócio meio louco, né? Então, a gente espera que essa portaria seja publicada logo, mandamos agora, recentemente, na semana passada, para a presidência, então eu vou despachar isso com o presidente Márcio, provavelmente essa semana ainda, e na semana que vem, aí a gente já tem, mas aí é aquela coisa legal, quando sair a portaria, não é novidade, não é para, saiu essa portaria, caramba, não, você já sabe que a portaria vai sair, né? A gente já sabe que vai ter esse ajuste de regra, né, que na prática vai afetar muito pouco quem já está fazendo, mas é uma parte do rito que é necessária. E agora, em outubro, já vão ter a primeira comissão técnica na reunião de CTML para discutir esse assunto. A gente espera ter uma consulta pública e talvez uma outra depois da consulta pública. Essa que é mais ou menos a sequência que a gente está esperando. Tá? E aí, pessoal, falando, né, voltando ao tema central da minha apresentação, é a parte da rastreabilidade do instrumento, do selo. Como o Scarton falou, quando isso começou, né, começou a declaração, ela se espalhou para todos os instrumentos de maneira mais forte, a gente só tinha verificação inicial. E aí a marca de verificação inicial, a verificação, por essência, ela só pode ser feita pelo Inmetro. Então a gente se viu numa situação que eu não poderia dar essa marca, né, à empresa para que a empresa colocasse, né? E até correntes, que eu respeito e às vezes concordo um pouco, ou muito, que essa verificação poderia ser toda feita pelo fabricante, ou pelo privado, por ser um serviço. Mas é uma discussão que não vale a pena, né? Então a gente fica só na parte de atividades materiais e acessórias, e a declaração de conformidade é uma forma disso, mas a gente ficou sem marca. E aí começou os instrumentos saíram, já era um pleito antigo da Remesp e da Abrapem, né, de que a gente restabelecesse esse cenário, né, e a gente trabalhou, na verdade a gente não, vocês trabalharam, né, eu fico com uma facilidade que eu vou só mostrando. Vocês trabalharam, na verdade, num novo documento, num novo selo, né, para quê? Para identificar instrumento, para dar essa transparência, para dar rastreabilidade, né, colocar tecnologia no selo, pensando já não numa questão só de uma simples marca, mas pensar, né, numa identificação em algo que permita a gente aí de fato rastrear o instrumento. A gente já faz a rastreabilidade pelo selo, pelo número, a gente consegue, mas fazer isso de maneira mais clara, de maneira mais rápida, de maneira tecnológica, de maneira atual, né?
E aí surgiu desse trabalho, né, da Remesp, da Abrapem, com a parceria da Prime, nos foi apresentado, e olha que legal, nós só colocamos quais eram as necessidades. O nível, isso é uma coisa que a gente entende como inegociável. O nível de qualidade, de segurança do selo tem que ser o mesmo que a gente usa. Ele não pode mudar. Ele não pode cair. Até porque isso é algo muito sério, né? É um negócio muito importante. Então, o nível dessa marca não pode cair. E ela, né? A gente só colocou as regras, a normativa que já existe, todas as regras de segurança, tudo isso aqui, né? Já na parte de segurança já são itens obrigatórios, né? E nos foi proposto, e da nossa parte aceito, né, essa marca de declaração de conformidade. Ela sai o termo verificação inicial e entra conformidade declarada, onde aí sim, cada empresa vai adquirir isso no mercado, da mesma forma como já acontece hoje com os outros instrumentos, e vai colocar, permitindo todo o registro. Eu já vi que essa marca tem uma série de elementos de segurança. Eu não vou falar dos elementos de segurança porque eu não sou especialista no assunto, né? Mas são os mesmos elementos que a gente aplica nas marcas de verificação subsequente, nas marcas de reparado, nas marcas de verificação inicial, nas marcas de declaração de conformidade que são usadas hoje, né? Então, a gente passa a ter essa marca agora, né? Isso já está sendo incluído nas nossas normativas, é a NI 143, né, Eduardo? Acho que é a 143, NI de Mel 143, se eu não me engano. É 143, Bruno? Obrigado. Então, e já preparando para, num segundo momento, que eu espero que seja bem rápido, a gente já poder usar funcionalidades, né, de rastreabilidade, rastreamento dessa marca, né, via celular, via rede, que vai permitir aí a identificação. Quando uma empresa declarar conformidade lá no Mato Grosso, o Rogério consegue ver onde é que está a balança, onde é que está a bomba, e conseguir aí saber dali. Isso vai ajudar também, porque se a gente encontra um problema, olha, aquele modelo X de balança tem um problema grave, precisa sair do mercado, você sabe onde ele está, né? A oficina, depois, a gente tem que isso vai agregando aos poucos, né? A oficina amanhã vai poder, quando ela fizer lá a retirada dessa marca, eu vou poder saber. E já saber qual que ela colocou. Talvez, num futuro muito próximo, a ordem de serviço, a prestação de contas seja automática. Colocou o lacre lá, deu um comando, não sei, a gente já está sabendo. Você nem precisa se preocupar em entrar em PSE, não precisa nem se preocupar em entrar em lugar nenhum. E o IPEM já está sabendo, já sabe onde é que foi feito, já vai poder ir ou não, aí a gente consegue tomar as decisões com informação segura e rápida, né? Então, essa marca, eu acho que ela já está disponível, né? E qual é a ideia? Que ela se torne obrigatória para todas as empresas que declaram conformidade a partir de dezembro desse ano. Aí vocês vão perguntar, por que não janeiro? Janeiro vocês tiram férias, vocês param. Vamos para dezembro, que é melhor. Deixa eu só fazer um complemento. Janeiro fica muito piegas também, né? Já está muita coisa para janeiro. Deixa eu só fazer um complemento. A ideia é que também o público em geral utilize a informação desse selo para que ele possa ser um agente fiscalizador. Então, não fica só para o órgão fiscal ou órgão oficial. Porque, se vocês tiverem depois oportunidade, vocês podem ver, porque esses selos já estão ali fora, num estande, que vocês, com o próprio celular de vocês vão conseguir visualizar as informações disponíveis através desse selo e vão até ter como checar se esse instrumento está devidamente mesmo atestado aí por a declaração de conformidade. Porque se você for lá com o seu celular e você não conseguir ter essa informação, você vai ter já uma suposição de que esse selo ou aquele instrumento está irregular. Então, falando do público em geral, o permissionário em si e principalmente a própria rede, né? Então, o selo ele tem essa tripla função de tornar público e facilitar a auditoria até pelo próprio público, o próprio usuário final. Esse é interessante.
Então, a gente vê aquilo, o Inmetro está nesse processo de modernização, de divulgação, de mudança, né, de modernização, e isso vai acontecendo aqui também, né, de maneira organizada, né, vai permitir, como o Cartão falou, que o cidadão veja o instrumento, que a oficina consiga atuar e que a gente, né, consiga fazer esse trabalho de fiscalização em campo, né, de maneira mais organizada, mais rápida e mais eficiente. Era isso, meu tempo acho que acabou também, e eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a atenção dos senhores e das senhoras. Obrigado, Cartão. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Aí está o QR Code da palestra dele, para vocês captarem. Eu passo a palavra ao moderador, senhor Carlos, para iniciar aí um debate rápido e poucas perguntas, que o nosso Então, tempo já... Então vamos lá, assim, eu só tenho a agradecer o esclarecimento, tá? Eu já vi que já teve gente se manifestando aí com questões, então se porventura já puder acessar lá, eu não sei como é que vocês vão trabalhar Vamos fazer de com microfone essa mesmo? questão, para tentar agilizar essa informação. Mas assim, eu acredito que a gente tentou deixar o mais claro possível a ideia aqui de ter essa declaração de conformidade como um diferencial aí para as empresas, né, terem aí o seu produto qualificado e dentro aí de uma exposição não só nacional, mas até internacional. Por favor. Boa tarde, Sim. sou Rosângela da Greenbrier Maxion. Nós fazemos vagões e dentro do nosso portfólio temos vagões tanque. Tá. E nós temos a nossa declaração de conformidade para já fazermos nossas próprias verificações. Exato. Eu vi que vocês apresentaram a marca, né, o novo modelo de identificação, e nós também somos cobrados de como que, no caso dos vagões, nós podemos verificar que foram feitas as verificações iniciais. Tá. Porque esse modelo de etiqueta não cabe para o nosso padrão. Eu queria saber se houve essa discussão também, no caso dos veículos tanques, que eu acho que também rodoviário se aplica, e no caso dos vagões, se isso foi discutido, e se sim, como que, se você poderia apresentar alguma proposta ou coisa do tipo. Assim. Eu acho que o Marcelo vai poder Obrigada. nos ajudar, mas assim, eu sou grato pela pergunta e sou grato por vocês fazerem parte do grupo dos associados da Remesp, porque essa consulta foi feita, já foi conversada e, na verdade, até por regulamentações específicas que vocês têm, já tem exigências referentes a isso, que eu acho que é isso que o Marcelo vai poder complementar. No caso do veículo tanque ferroviário, do rodoviário, é emissão de certificado, né? Um relatório de ensaio, um documento de ensaio, que a gente está discutindo isso no âmbito da revisão do regulamento, do credenciamento, né? Está trabalhando um edital, todo o sistema para isso, e aí vai ser o mesmo documento. Eu não sei se a gente tem já o documento pronto, não sei se... Eu vou... Fala aí. Mas você fala no sentido de ter uma marca, talvez. Exato, ter o número do certificado. O Rogério já fez essa provocação ao Inmetro, né? E a gente já trouxe esse tema para ser discutido dentro da Remesp, tá? Nem sei se poderia falar, né, Rogério? Mas já estou falando. E com a contribuição do IPEM São Paulo, né? Para justamente poder contemplar o veículo tanque ferroviário e rodoviário, tá? Então, a gente já está encaminhando isso aí. Isso, já estamos encaminhando. O Sebastião está a par disso. É que, tá? obviamente, a ideia aqui era de tentar abranger ou abarcar o maior número de instrumentos metrológicos dentro dessa possibilidade. Mas, desculpe, colocar um selinho desse tamanho no vagão tanque é algo inexpressivo. Mas a gente sabe que tem regulamentações internacionais específicas e padronizadas para isso. Então, por que a gente vai ir contra essa situação? Então, possivelmente, dentro da elaboração da nova portaria, quem sabe vai ser abarcada essa nova formatação, envolvendo, obviamente, a especificidade do caminhão-tanque. Nesse processo que a gente tem, como eu falei, a gente já vê, né? Participativo, propositivo. A gente aqui dá muito pouca solução, na verdade. A gente recebe mais solução, trabalha junto com vocês,
né? E as coisas andam assim, né? Entendendo, conhecendo com a realidade dos mercados. Vocês é que conhecem os problemas de vocês, né? Hoje, quem está tratando, muito na linha do certificado, exatamente não dá para usar essa marca em si, mas a gente vai ter algum documento para trabalhar com vocês e qualquer proposta também é muito bem-vinda. Boa tarde, Rogério, do IPM Mato Grosso. Só uma dúvida, o Bruno de novo, Bruno, vou pegar no seu pé, não. Na sua apresentação você falou a questão das auditorias, né? E já com início de subsequente em sigma manômetro. E quem faria essa auditoria, como o Marcelo colocou, seria os IPENs na ponta. Lógico que você falou que também vai sair uma normativa nos próximos dias e deve regulamentar isso. Minha preocupação é o exemplo dos PACs, que o grupo de auditores é pequeno e tem uma demanda reprimida, e a gente tem que deixar para dezembro, não para janeiro. Então a gente tem que olhar para frente isso, e a preocupação minha, pelo menos, enquanto IPEM, é a gente estar já apto para desenvolver essa atividade. Só fazer o piloto com o Mato Grosso, tá? Claro, esse programa, Rogério, por ser parte do sandbox ali, ser algo experimental, né? Ele vai ser conduzido pela Admel. Então, toda a autorização, auditoria, então, dessa vigência, ele vai ser toda feita pela Admel, nesse momento. Tá? Então, pode Agora, ficar tranquilo. Não, mas mesmo assim, eu vou aproveitar o gancho do Bruno e do teu, Rogério. É importante a gente já levar todos esses eixos e a participação do IPEM, mesmo no decorrer, vamos pensar no processo lá na frente, corrente, ela vai ser fundamental. Então, a gente já colocar a participação de vocês aí, né, Mato Grosso, São Paulo, as superintendências, a gente juntar um grupo da rede também e já pensar nisso. Até porque, se a gente vai fazer essa auditoria, a ideia é que vocês é que vão fazer, né, esse trabalho de auditoria muito mais massivo do que nós, então já ter isso desde o início, onde vocês vão apontar aqui funciona, aqui não funciona, aqui é bom, não é? Já é uma boa ideia, Bruno, e a gente já colocar isso também dentro do projeto. Sim, não. E para declaração de conformidade, a gente já tem um treinamento também preparado ali para a rede. Então, pode ficar tranquilo. Ótimo. Vai ser disparado aí. Só temos mais uma pergunta que eu vou pedir para que o Anderson faça e aí a gente vai encerrar o nosso painel. A minha rapidinho. Só fiquei na dúvida da nova etiqueta pelo seguinte. O permissionário hoje ele remove a verificação inicial, coloca o reparado, ou o fiscal pega e coloca o subsequente. Essa tecnologia vai ser aplicada em todos os tipos de etiqueta ou só para verificação inicial? A ideia é que isso escale para tudo. Hoje a gente está falando aqui só da inicial. Eu não sei se a de reparado já tem essa tecnologia. Declaração. Declaração, não verificação inicial. Perdão, declaração de conformidade. Tem razão. Mas hoje a oficina hoje vai fazer o mesmo processo. Ela vai tirar, ela vai inutilizar, vai ter toda... Né? Quando tirar, já inutilizou, na verdade? Foi ventilado aqui que hoje a de verificação, de reparo já atende essa exigência. Então, a gente já vai... É um processo, Anderson, bem natural, na verdade, né? Ele vai... A gente está falando de tecnologia, então... A tecnologia não fica uma etiqueta tem, outra dificilmente a outra não vai ter. Então, é algo que vai acontecer de forma natural. Não, aí a gente vai ter a tua marca lá como oficina, né? E aos poucos a gente vai... aos poucos a gente vai ajustando isso. Mas eu estou vendo que a gente está dando um salto de qualidade e de tecnologia tão grande que essa parte já vai ser bem mais rápida. Entendeu? O grande salto começa na inicial. Daqui para frente já está embalado. Entendeu? Ótimo. Vamos encerrar, sua cara. Então... Não, temos tempo. Eu não sei, a organização aqui... Então, olha, que seja rápido, por favor, porque vai ser, Só um vai minutinho. ser complicado. É o Homer da própria... Por favor, pode até usar o meu. Não, só mais uma coisa, Marcelo, que eu estava falando aqui e eu estava pensando, quando sair essa etiqueta, né, de conformidade, eu estava olhando isso aqui como se fosse já a carteira de identidade daquela balança. Tá? Que seria assim,
gente poderia, talvez, eu estou falando o que a gente pode pensar. Mas se eu vou remover ela, eu estou removendo a carteira de identidade da balança. Se a gente pudesse pensar numa coisa assim que ficasse, que essa declaração de conformidade, essa etiqueta ficasse uma coisa mais permanente, para realmente ser a nossa carteira de identidade, o nosso identificador, tu diz, eu vou saber onde é que está essa balança, mas eu tirei aquela etiqueta. Alguma coisa... Quem sabe... Só pensando nesse sentido, por favor. É só uma sugestão. Achei excelente. Eu acredito que o que pode acontecer é que na próxima apresentação que a gente vai ter, que a gente vai falar justamente da forma como ter o rastreio, que é outra parceria que a gente desenvolveu, ele vai abarcar esse tipo de possibilidade, e aí, quem sabe, até essa necessidade de uma fixação ou remoção possa ser prevista, porque, na verdade, ainda estamos nessas etapas de implementação. Então, por que remover e não, quem sabe, ter a possibilidade do aplicativo, você ter já o upgrade que aquele passou pelo reparo. Para a organização não bater na trocando... gente, só está me ocorrendo uma coisa interessante, só para a organização não bater na gente aqui. A gente tinha antes a marca de verificação inicial. Quando eu trocava, se eu tivesse as duas, poderia ficar estranho. Essa declaração de conformidade, talvez ela possa coexistir. A gente não tinha de patrimônio lá? Talvez essa marca possa coexistir com a marca de reparado ou de subsequente e com todas as outras. Você não precisa ter duas subsequentes, você vai trocar. Agora, essa aí, declaração, conformidade declarada, está lá no cantinho da balança, da bomba. Eu acho que acho que é uma boa. Gostei da uma boa ideia. Podemos avaliar isso dentro desse processo de implantação. A gente pode avaliar isso. Ótimo. Pessoal, eu agradeço muito, mas temos que encerrar até pela logística. Infelizmente, sim. De tempo. Então, muito obrigado a todos, e principalmente ao Marcelo e ao Bruno aqui por estar expondo ao nosso... Muito obrigada a todos pela participação. Só vou entregar o certificado e vamos fazer a foto oficial antes de liberar vocês para o coffee break.